Tua procrastinação pode estar diretamente ligada com a tua autoestima. A gente fala muito sobre procrastinação, né? De coisas que tu pode fazer para melhorar a procrastinação, para procrastinar menos, formas de se organizar. Mas às vezes a gente pode olhar um pouquinho pro lado da causa, né? O que tá fazendo com que tu procrastine? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação aí entre procrastinação e autoestima. Uma coisa que afeta muito a autoestima de uma forma positiva é a autoeficácia. A autoeficácia, ela é um sentimento que a gente tem de eu consigo fazer isso. É aquela coisa que a gente sente quando a gente percebe que a gente é capaz de fazer algo. Esse é basicamente, assim, um dos pilares da autoestima. Uma das coisas que mais fortalecem a nossa autoestima é a gente ter uma autoeficácia boa. Só que quando a gente tá procrastinando muito, a gente tá fazendo o contrário disso. A gente tá diminuindo a nossa autoeficácia. O que acontece? Quando tu procrastina, muitas vezes vai vir aquele sentimento do tipo, eu sou um fracasso, eu não consigo fazer as coisas, por que eu tento e nunca dá certo? Então tu vê como uma coisa tá bem relacionada à outra. Muitas pessoas procrastinam por ter uma autoestima baixa. E tem muitas pessoas que têm uma autoestima baixa por estar procrastinando. Então é meio que um ciclo, assim, né? Uma coisa vai influenciando e completando a outra. Outra coisa que a procrastinação tem a ver aí com a autoestima é em relação à autocobrança. Tu tá procrastinando e tu tá te cobrando muito por causa daquilo, tu tá diminuindo a tua autoestima de certa forma. O que a autocobrança faz? Ela vai te fazer com que tu queira sempre fazer mais, sempre fazer melhor. E aí, em contrapartida a isso, tu tem a procrastinação que tá te falando, não, você não vai fazer isso. Então, quanto mais tu deixa pra fazer as coisas depois, mais tu pode estar diminuindo a tua autoestima aí. É como se tu estivesse falando, tu não é capaz de fazer isso. E eu sei que eu falando assim parece uma coisa muito pessimista, né? Aquela coisa que causa aquele desespero, assim, meu Deus, eu penso assim, eu sou assim, o que eu vou fazer agora? Mas eu quis trazer esse vídeo aqui justamente por ter essa ligação em relação à procrastinação. Eu sou uma pessoa que geralmente fala que é uma ótima procrastinadora. Eu sei procrastinar muito. Eu sei deixar as coisas pra depois. E às vezes a gente deixa pra depois porque não tá afim de fazer aquilo no momento, porque não quer lidar com aquele sentimento de não conseguir produzir naquela hora. E tem pessoas, assim, que às vezes trabalham um pouco sob pressão, né? De deixar tudo pro último minuto porque sabe que naquele minuto ela vai conseguir dar conta daquilo. Só que muitas vezes o que a gente tá procrastinando são coisas simples que a gente conseguiria fazer muito antes do que a gente está deixando pra fazer. Então, por exemplo, tu tem uma tarefa, alguma coisa que tu quer fazer e tu coloca ali, sei lá, tu tem 1 mês, 2 meses pra fazer aquilo. Tu vai ficar adiando aquilo porque tu pensa, eu vou ter tempo pra fazer depois, né? Por que eu vou gastar essa energia agora? Só que aí, ao invés de tu lidar com o desconforto de começar a fazer agora, tu fica 1, 2 meses inteiros sofrendo porque tu não começou a fazer aquilo ainda. É por isso que muitas vezes tu colocar metas anuais ali, né? Tu começar o ano e fazer as tuas metas do ano pode não funcionar muito bem. Porque se tu pensa que tu tem o prazo de 1 ano pra fazer aquilo, pode ser que tu demore muito pra começar algo, né? E essa demora pra começar pode atrapalhar o teu resultado. Então, por exemplo, tu quer ter um condicionamento físico melhor. Se tu deixa pra fazer ali, faltando 1 mês pra acabar o ano, tu não vai ter um condicionamento tão bom do que se tu tivesse começado lá em janeiro, lá em fevereiro. Só que a visão positiva que eu quero te trazer aqui em relação à procrastinação é que muitas vezes tu só vai precisar dar aquele começo. Eu não quero falar aqui de formas e técnicas que tu pode lidar com a procrastinação, porque já tem muito conteúdo aí sobre isso, tem alguns vídeos aqui no canal também sobre procrastinação. O meu ponto com esse vídeo aqui é te mostrar que às vezes tu só vai precisar daquela sensação de eu consigo, aquela sensação de que tu tá tendo progresso em alguma coisa, aquele sentimento que te desperta a autoeficácia. E por que eu tive essa ideia de trazer isso aqui? Ontem foi um dia que eu tava me sentindo meio mal ali de efeito colateral de um remédio que eu tomei e boa parte do meu dia não foi aproveitado como eu gostaria que eu tivesse aproveitado. Então eu fiquei ali algumas horas meio que sem fazer nada, né, porque eu tava meio mal. E no início da tarde, principalmente, eu tava me sentindo meio que um fracasso, porque normalmente no início da tarde eu já fiz as tarefas mais importantes pra mim naquele dia. Eu tenho uma organização, ali um planejamento que no horário da manhã eu faço as atividades que me exigem mais esforço mental e de tarde as coisas mais físicas. Então, a parte de produzir conteúdo, de estudar, de fazer pesquisa, de gravar. Então, essas coisas que exigem um pouco mais de mim mentalmente eu faço de manhã. Eu me programo pra fazer isso de manhã e eu não consegui fazer ontem um pouco por estar me sentindo mal, mas também boa parte por querer procrastinar nessa situação. Eu já tava ali há uns 2 dias evitando começar a fazer pra não ter que lidar com esse desconforto. Desconforto de não estar conseguindo focar tão bem quanto eu gostaria de estar. Aí no meio de toda essa sensação, todo esse sentimento de fracasso, eu pensei, não, eu vou começar. Porque o mais difícil realmente é começar, só que às vezes tu precisa ali de só esse início mesmo. Tu coloca ali 2 minutos pra fazer uma tarefa, 5 minutos, 10, e quando vê tu acaba entrando no fluxo. Porque depois que tu começou é mais fácil de criar esse fluxo. Aí eu tava ali me sentindo péssima, comecei a
fazer as tarefas que eu tinha pra fazer. Comecei a ajeitar algumas coisas em casa. Como eu sabia que eu não tava bem o suficiente pra fazer a tarefa mental, eu comecei pela tarefa física, que era a que eu normalmente faria de tarde. E foi dar ali meia hora, 1 hora, eu acho, já tava completamente diferente, porque foi essa sensação que me surgiu de autoeficácia, de, olha só, eu tava me sentindo mal aqui, mas eu consigo fazer as coisas. Eu posso não conseguir fazer do jeito que eu gostaria de ter feito, mas eu estou dando conta de fazer aos pouquinhos e no ritmo que eu consigo. Aí eu terminei as tarefas que eu tava fazendo de tarde e fui pra academia, que também era uma coisa que eu tava procrastinando há muito tempo. Eu tava querendo trocar de academia, mas eu tava procrastinando essa troca, de ir para um lugar novo. E eu não tava com a mínima vontade de ir, eu tava com aquela coisa assim de, eu não quero, de ficar se arrastando, de ficar se convencendo a não ir, que é uma coisa que a gente faz muito quando a gente quer procrastinar, mas eu acabei aproveitando, pegando esse fluxo inicial ali de já ter feito outras tarefas que eram muito mais simples pra mim, e peguei e fui. E depois que eu concluí, depois que eu voltei da academia, eu tive exatamente esse sentimento de autoeficácia, de pensar assim, nossa, que bom que eu fui fazer isso, que bom que eu consegui fazer isso. E foi meio que uma forma de eu me mostrar, né, pra mim, que eu tenho a capacidade de fazer essas coisas. Se tem uma coisa que eu quero te deixar nesse vídeo aqui, é sobre isso, de tu conseguir criar essa autoeficácia em ti. Pega a tarefa mais simples que tu tiver pra fazer, a coisa mais tranquila que tu tá deixando de fazer, que tu tá procrastinando por um tempo, e vai fazer aquilo. Se tu conseguir, observa e anota como que tu te sentiu depois. Porque eu tenho certeza que se tu for fazendo essas coisas e tu for tendo essa autoeficácia, tu vai conseguir cada vez mais evitar essa procrastinação e, por consequência também, fortalecer a tua autoestima. Então, se tu ficou comigo aqui até o final e tu tem interesse nesse tipo de assunto, não te esquece aqui de te inscrever no canal para tu continuar recebendo mais conteúdos como esse.